Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças ao bom Deus. Por gentileza, pode tomar o seu assento, por favor. Enquanto você toma o seu assento, procura Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, verso de número 37. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, verso de número 37. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estou muito feliz por estar cooperando aqui com os irmãos de São Miguel, nesse dia que vocês estão o dia inteiro, né? Basicamente, né? Desde as 9 horas, ouvindo pastor Adeli, Caramuru, Rodrigo, e espero em Deus poder dar a minha contribuição aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Eu trago aqui a saudação do meu pastor Salatiel Felipe, ali de Santo André, ele é pastor setorial lá. Eu estou debaixo aqui da autorização dele e também do próprio Deus, né? Eu sempre compartilho a minha agenda com o pastor e ele sempre, de bom grado, seleciona algumas, né? Seleciona algumas que é importante e outras ele me autoriza a sair. Então, pastor Adeli, pastor Salatiel mandou um abraço. Ele é muito seu fã, tá? Pastor Salatiel é muito seu fã. Deus abençoe em Cristo Jesus a vida e o ministério do pastor Adeli. Agradecer a meus amigos que estão aqui comigo, Giovanni, Tamires, minha esposa, Raquel, a mais bela entre as mulheres. Se eu não falo isso, irmão, dá ruim depois. Rafael, um prazer. Deus abençoe. Quero agradecer aqui nominalmente pastor Ivan, pastor Adilson e pastor Kleber. Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Acharam o texto bíblico? Ah, tem uma pessoa importante aqui. Pastor, tem um homem aqui, um obreiro seu, que me deu a primeira Bíblia. Pastor Rubens, onde ele está? Ali, ó. Deus abençoe. Primeiro missionário que me deu uma Bíblia. Deus abençoe. Sua vida, a vida da sua família, esposa. Ele era chato, irmão. Todo dia ele falava, Fabiano, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar. Deus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue frutificando o trabalho das suas mãos. João, capítulo 7, verso 37, vocês acharam? Diz assim: Jesus, a fonte de água viva, o título do texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, pois Jesus não havia ainda sido glorificado. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Irmãos, eu tenho responsabilidade bíblica e eu não quero cansar os irmãos. Prometo aos irmãos que vou ser rápido e sintético naquilo que o Espírito Santo colocou na minha mente a transmitir aos irmãos. Mas fique atento e, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. A erudição bíblica nos ensina que o Evangelho de João, a tradição bíblica, nos ensina que o Evangelho de João, ele é o quarto evangelho a ser produzido. Primeiro vem Marcos, depois vem Mateus, depois vem Lucas e o Evangelho de João é o último evangelho a ser produzido. Mais ou menos no ano 90 ao ano 110 depois da morte de Jesus. Se vocês perguntarem ao Fabiano, qual é o objetivo do Evangelho de João? O objetivo do Evangelho de João está narrado no capítulo de número 20 do seu próprio Evangelho.
20, verso de número 30 e verso de número 31. Haja visto que em algumas Bíblias está inclusive o título, Objetivo do Evangelho de João. Então, se te perguntarem qual que é o objetivo do Evangelho de João, entre os objetivos que eu vou falar aqui, esse é o primeiro objetivo, capítulo de número 20, verso de número 30 e verso de número 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Percebe que João dá duas características importantes. Primeiro, o Evangelho de Jesus não contém todos os fatos da vida de Jesus. Crave isso. O Evangelho não contém todos os fatos da vida de Jesus. João, junto com os evangelistas, seleciona alguns atos da vida de Jesus com um objetivo extremamente teológico. Qual é o objetivo? Verso de número 31. Estes atos foram registrados com o objetivo de que quem lê creia que Jesus é o Cristo, lembrando aos irmãos que Cristo não é um nome, Cristo é uma nomenclatura, que vem do grego a expressão Christos, que é de uma origem de uma palavra hebraica chamada Machia ou Messias, aquele quem se espregou o óleo. Vocês crendo que Jesus é o Cristo, o Messias, a realização messiânica entre nós, vocês crendo que Ele é o Filho de Deus, parte da deidade, da trindade, só assim vocês vão ter vida em seu nome. João está dizendo o seguinte: vida é só para quem acredita que Ele é o Messias, o Cristo enviado, o Filho de Deus. Só a partir disso nós temos vida em seu nome. João dá uma certa indicativa que vida não está além e nem aquém de Cristo. Vida está por meio de Cristo. Ele mesmo disse no seu Evangelho, capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. Esse é o primeiro objetivo do Evangelho de João. Um outro objetivo importante que a gente precisa lembrar é que João quer colocar na conta. Irmãos, fica tranquilo, meu motor é 1.0, tá? Nós começamos devagarzinho, vai chegando, a revelação da palavra vai se expandindo, mas a gente chega lá, tá bom? Um outro objetivo do Evangelho de João é colocar na conta do judaísmo da época a morte de Jesus. É colocar na conta do judaísmo da época a morte de Jesus. Jesus deixa claro, João deixa claro, a culpa do assassinato de Jesus é de vocês, de tradição religiosa judaica. Vocês são os assassinos de Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo não deixa barato. Ao terceiro dia ele abre a tumba pelo lado de dentro, está vivo até hoje para a glória do Deus Pai. Dá para você glorificar a Deus por isso? Conforme as profecias messiânicas elas vão se evoluindo, desde o Gênesis há uma expectativa de uma pessoa messiânica. Desde o Gênesis há uma expectativa da pessoa messiânica. E as profecias vão se evoluindo, elas passam pelos profetas, pelos sapinciais, por salmos. Essas profecias elas vão se avolumando, ao ponto de, no profeta messiânico Isaías, dar algumas características do Messias. Por exemplo, que ele nasceria de uma virgem. Isso traz sérias consequências, porque as moças não querem mais casar, porque podem gerar o Messias. E aí as moças, não, se ele vai vir de uma virgem, não vou me casar, então eu vou esperar o Messias, vai que de mim possa surgir o Messias. A profecia bíblica vai evoluindo e dá algumas características. Por exemplo, ele não tem parecer, não tem formosura, ele é um homem simples, viria de Belém, por exemplo. A profecia vai se evoluindo e chega, por exemplo, nos evangelhos, a expectativa está enorme, está lá em cima. Então todo mundo que aparecesse profetizando, com uma voz um pouco mais entonada, ou com algum estilo de vida diferenciado, as pessoas já ficavam perguntando, será que ele é o Messias? Será que ele realmente é o Messias? O que acontece é que chegam em João Batista. Um dos objetivos do Evangelho de João é também mostrar que João Batista não era o Cristo.
Na verdade, chegaram para ele e perguntaram: olha, você é o Cristo? Ele disse: não, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa. Eu não sou digno de nem desatar as sandálias dos teus pés. Na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem um que antes de mim ele já era, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí perguntam para João Batista: mas quem é você? Não, eu sou apenas uma voz que clama no meio do deserto. Mas qual que é a tua função? Minha função é diminuir para que ele cresça. Minha função é diminuir para que ele cresça. Você pode me dar alguma característica, João Batista, dele? Dou sim. Na mãozinha dele tem uma pá. E ele vai limpar a sua eira. Na mãozinha dele também tem um machado que está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto será lançado no fogo. João Batista estava certo dia na rua de cima, na rua de baixo passa Jesus. Ele ora para os seus discípulos e fala assim: está vendo aquele homem lá embaixo, na rua de baixo? Estou vendo, João. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não era o Messias. O Evangelho de João também quer provar que Jesus não tem um princípio. Por quê? João quer provar que Jesus não tem um princípio na história. Ele é o Verbo eterno. Crave comigo aqui. Ele não tem um princípio, ele é o Verbo eterno, ele sempre existiu. Fabiano, tu tá maluco? Não. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra-chave do versículo 1 é a expressão era, junto com a expressão princípio, que é o Bereshit no Gênesis. Ele está dizendo o seguinte: lá no princípio, Jesus já era. Não é que ele passou a ser alguma coisa em algum tempo da história. O Verbo é eterno, irmão. Ele sempre existiu. Ele não está dizendo não é. E aí tem um engano: Jesus não é criado no ventre da Maria. Jesus é gerado no ventre. Diferente. Ele não é criado, ele é gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Aleluias. Então Jesus não tem um princípio. Por que ele não tem um princípio? Ele é eterno. Em algum momento da história o Verbo quis se fazer carne. Aí ele tem um princípio histórico na nossa história. Mas na eternidade ele sempre existiu, irmão. Ele é eterno. Lá no princípio ele já era. O Evangelho de João também quer provar que os evangelhos não são simples biografias. Não é biografias no sentido moderno, como a gente tem hoje, por exemplo, que fala do nascimento, da infância, toda a fase da vida. Os evangelhos não são simples biografias. Tira isso da cabeça. Procura a infância de Jesus em Marcos. Não tem. Marcos quer ir direto para a cruz. Então, qual que é o objetivo dos evangelhos? Provar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo nisso, tenhamos vida em seu nome. Então, os evangelhos são para nós o maior tratado da revelação cristã. Tem algumas pessoas que me perguntam: Fabiano, eu quero conhecer Jesus. Abre a Bíblia. Aí tem gente que diz: eu vou conhecer Jesus só orando. Ô irmão, pelo amor de Deus. A palavra é a entrada inicial para você conhecer a Trindade. E tem algumas pessoas que cometem até o equívoco teológico: eu vou orar para Deus me revelar a palavra. Ô irmão, o Espírito não está longe da palavra. Ele está dentro da palavra. Enquanto você lê, o Espírito Santo te revela. Então o exercício é: abra a Bíblia, porque o Espírito Santo vai continuar falando com você quando você fechá-la. Eu vou repetir: abra a Bíblia para o rosto mais belo de Deus. Vou repetir: o rosto mais belo de Deus está na face de Jesus.
Então, quer conhecer Deus? Abra a Bíblia, porque é só por ela que nós vamos ter eu estou sentindo Deus aqui. Então, os evangelhos são para nós o caminho da maior revelação cristã que nós temos acesso. Nos evangelhos, diferente de João, porque João não é considerado o evangelho sinótico, há uma pergunta nos evangelhos que não são o de João, que é a pergunta que permeia a vida de Jesus, que é: quem é ele? As pessoas vão perguntando, e aí no final ele se revela, né? Em João não tem essas perguntas. Em João a frase, quem é este, é substituída por aquele que me enviou. Em João a frase, quem é este, é substituída por aquele que me enviou. Ela aparece nada mais, nada menos que 26 vezes. Aquele que me enviou, aquele que me enviou, aquele que me enviou, aquele que me enviou. Jesus e João tem claro a sua missão: aquele que me enviou, aquele que me enviou, aquele que me enviou, aquele que me enviou. E qual que é a missão dele? A missão dele está basicamente em João 3,16 e verso 17. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o verso 17 ele veio para salvar todos. A intenção dele é salvar. Se vai conseguir através da obra do teu Espírito, da rejeição humana, é outra coisa. Mas a intenção dele é justamente essa. E João quer falar um pouquinho destas revelações. Crave, que a gente vai dar mais um passo agora. João quer falar um pouquinho dessas revelações e desse sentido que Jesus Cristo quer mostrar e quer se revelar. E para isso nós lemos o capítulo de número 7. Para isso nós lemos o capítulo de número 7, verso de número 37. Só que, redobre sua atenção aqui agora, a história não começa no 7:37. A história começa no capítulo 7. Verso de número 1 em diante. Jesus enfrenta a incredulidade de seus irmãos. E se vocês observarem, no capítulo 7, vai acontecer uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Jesus Cristo, ele, por ser um judeu, precisava necessariamente ir em 3 festas, no mínimo: Páscoa, Pentecostes e Tenda. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Por lei, ele deveria ir peregrinando até Jerusalém para comemorar essas festas. Os irmãos de Jesus sabem disso. E diz: Jesus, você não pode ficar escondido. Você tem que aparecer. Vai para o centro religioso. Vai para onde tem aglomeração de pessoas. Lá você vai conhecer. Ele ora para os seus irmãos e diz: não, vai vocês primeiro. Vai vocês primeiros. E na festa dos tabernáculos, você vai perceber que há uma murmuração no centro da cidade. No capítulo 7 você vai perceber isso. Se Jesus iria ou não para aquela festa. Será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele vem? Será que ele não vem? E há uma murmuração. E Jesus Cristo vai ao templo, verso de número 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. No verso 14, Jesus sobe ao templo. Então, tudo que acontece do verso 14 ao capítulo de número 8, verso 59, redobre sua atenção aqui agora. Tudo que acontece do verso 14 do capítulo 7 até o capítulo de número 8, verso 59, está acontecendo dentro do ambiente ou próximo do ambiente do templo. Crave isso. 7:14, Jesus subiu ao templo. 8:59, Jesus sai do templo. Então, tudo o que acontece no meio está no templo. Jesus sobe escondido dos seus irmãos. E começa a pregar nas regiões periféricas do templo. Aí, o que essa festa previa, irmão? Se vocês observarem a história desta festa, vocês vão entender que ela tinha algumas cerimônias importantes que aconteciam naquela época. Se você observar, esta festa era conhecida como a festa de Sukká, ou Sucote, a festa das tendas, onde eles relembravam a sua saída do Egito, sua peregrinação, e nesse meio do caminho eles montavam tenda, desarmavam tenda, montavam tenda, desarmavam tenda.
Só que com o passar do tempo, essa festa foi centralizada no templo. Porque ela acontecia nas tribos. Com a institucionalização, ela foi para o templo. Então o templo era o lugar festivo, daí as pessoas tinham que ir até o templo. Com o passar do tempo, essa festa começou a ter características de festa de colheita. Por quê? Neste ano, eles oravam a Deus, agradecendo pela colheita do ano anterior, e imploravam a Deus pela próxima colheita. E eles pediam a Deus para que Deus fosse generoso com a agricultura, porque se Deus mandasse festa no meio da festa, era um sinal de prosperidade para o próximo ano. Daí, ó, a gente deu um passo, mais um passo nós vamos dar agora. Daí a água se tornou um elemento importante na festa. Porque sem a água, a agricultura não prosperava. E você conhece a história, sabe que Israel é pastoril. São do campo, eles não são guerreiros. Eles vivem da terra. Então a água se tornou um elemento importante. E eles oravam a Deus para que Deus pudesse mandar chuvas abundantes nessa festa. E aí qual que era você vai lembrar agora, qual que era o texto que estava de pano de fundo para esta festa? O texto que estava de pano de fundo para esta festa é Zacarias capítulo 9 até o capítulo de número 14. Você lembra de Zacarias 9:9? A profecia que o rei Messias entraria na cidade santa montado no jumentinho? Tu lembra? Este era o texto que eles liam. Zacarias, por exemplo, capítulo 9, dizia que o rei Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Quem vocês lembram? De quem vocês lembram? Olha a profecia messiânica se ajustando em cima de Jesus. Capítulo 9, verso 9 de Zacarias, o rei Messias que viria, entraria em Jerusalém num jumentinho. Qual era o texto que eles liam também? Capítulo 13 do próprio livro de Zacarias. Capítulo 13, verso 1, se você observar lá, na cidade de Davi, dentro da cidade de Davi, vai ter uma fonte aberta, que iria purificar Jerusalém. Mais um texto que eles liam, capítulo de número 14 de Zacarias, verso 8. Naquele dia, quais dias? Os dias do rei Messias. Eles teriam dentro da cidade águas vivas, que correriam de Jerusalém, tanto no inverno quanto no verão. Aleluias. E no capítulo 14, verso 16, a profecia diz: e de ano a ano o meu povo vai subir nesta festa para comemorá-la. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas qual mais coisas eles faziam? O sacerdote, lindo, maravilhoso, enchia uma talha de água e desciam na fonte de Siloé, desciam nas fontes de Giom, e eles cantavam Isaías 12, verso 3, tirareis água do manancial da salvação. O rabino dizia: olha, vocês não conhecem a felicidade se vocês não tirarem água do poço. Vocês não conhecem a felicidade se vocês não tiverem a oportunidade de tirar água do poço. Eles desciam, na sua mão tinha palmeiras, nas
sua mão tinha cedro, na sua mão tinha aerogue, e eles desciam cantando: ei, tiraremos água do manancial da salvação. Quando eles voltavam, eles entravam pela porta do templo, conhecida como Porta das Águas, entravam pela Porta das Águas, e cantavam: tiramos água do manancial da salvação. Durante o trajeto, que textos que eles cantavam? Eles cantavam os Telerrim, ou os Halaléu, Salmo 113 ao Salmo 118, cantando: tiraremos água da fonte, ou do manancial da salvação. Sabe o que eles faziam? Eles lembravam do Salmo 118, verso 25: ah, Deus, dai-nos da salvação, dai-nos a vitória. Eles vinculavam esta festa com a majestade da andança das águas, com a virtude que a água carregava. Que mais que eles lembravam? Eles lembravam de Ezequiel 47, segura que agora vai começar a apertar. Eles lembravam de Ezequiel 47, olhavam, olha, vamos ler o texto de Ezequiel 47, e o que diz no texto de Ezequiel 47? Diz que o profeta está próximo do templo, do limiar direito do templo, saiu uma torrente de água viva, e na frente dele, inunda a frente dele, formando um rio. O profeta é convidado a entrar neste rio, ele é convidado a entrar, aí ele vai de pouquinho em pouquinho, primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, depois no ombro, aí não dá mais, aí o que ele tem que fazer? Ele nada, ele vai nadando, eu estou sentindo Deus, ele vai nadando no oceano. Quando ele, lembre-se disso, que o limiar do templo é que produzia água, é o templo que produzia água. E aí quando ele volta para a margem está linda, irmão. Aonde o rio passou, curou. Aonde o rio passou, cresceu, frutificou. Aleluia. Que texto mais eles liam? Eles liam Salmo 78, verso 15, verso 15 e 16. No deserto fendeu rochas e lhe deu de beber abundantemente como abismos. Da pedra fez brotar torrentes feitas como manancial de águas vivas. Estes eram os textos que ele lia. Jesus chega no último dia da festa. Jesus chega no último dia da festa. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, não vai em Siloé, não vai em Gion, não vá na Porta das Águas, venha a mim, beba. Amanda Gasséria e Macasséria. Estou sentindo Deus. Você tem um minuto para adorar o Senhor. Eu vim pregar, irmão. Eita Jesus. Jesus vai no último dia, eu fico pensando, Jesus vai no último dia, e aí pode ser o 7º dia ou o 8º dia. No 8º dia, os camaradas faziam o seguinte: davam 7 voltas no altar externo, com as talhas de água de Siloé, despejavam em cima do altar, a lâmina de água se formava, e eles diziam: isso aqui é o manancial da salvação. Isso aqui é o que sustenta nosso povo. Eita. Aí Jesus diz, no último dia, porque no último dia eles não desciam. No último dia eles não desciam. No último dia eles não desciam. Ficavam lá só, comemorando. Jesus espera aquele alvoroço todo para gritar. O grego diz que ele grita. E aí evoca Provérbios 1:20, a sabedoria gritando no meio da praça. A sabedoria personificada em Jesus para e grita: se alguém tem sede,
Jesus está dizendo basicamente o seguinte para aquela geração: diga para Jerusalém que o templo de Ezequiel chegou. Eita. Diga para Jerusalém que o templo profetizado por Ezequiel chegou aqui. Eita glória. Diga para Jerusalém que a rocha que deu água para eles cantam os salmos, chegou aqui diante deles. Diga para ele que Zacarias profetizou que eu entraria no jumentinho. Diga para eles que a fonte aberta na cidade de Davi já está aberta. Alamandagasséria. Diga para eles, se eles quiserem, podem vir a mim e bebam. Consegue levantar as suas mãos para o céu? Consegue levantar as suas mãos para o céu? E adorar a Deus por um minuto. Quem pode adorar a Deus por um minuto? Jesus está dizendo, enquanto você adora, deixa eu pregar. Jesus está dizendo, vocês estão aqui 7 dias, dando volta, comemorando, mas ano que vem vocês estão aqui de novo. Isso não mata a sede de vocês. Eu tenho um remedinho para a alma de vocês. Eu tenho um remedinho para a alma de vocês, e é o meu Espírito. Oh glória! Precisamos lembrar que o doador do Espírito é o próprio Jesus. Jesus é que nos batiza no Espírito. Nós, como pentecostais, lembramos que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito como habitação. Mas essa é a primeira fase. A segunda fase é o revestimento de poder, que me leva adiante e pregar o Evangelho. Jesus está dizendo, eu estou abrindo aqui o início, que eu vou começar a converter o coração de vocês, para que em Atos 2, vocês recebam plenamente o meu Espírito. Eu estou preparando a terra, para vocês me adorarem com poder lá. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer umas verdades, e eu preciso ser sincero. Congresso não sacia, não, louvor não sacia, não, indas e vindas de forma religiosa no templo, não sacia. Fabiano, o que sacia o crente? O Espírito e a palavra. Segura que eu vou dizer. Tem muita gente que o preenchimento dela é hedonista. O que é hedonismo, irmão? É a filosofia que diz que o prazer é o bem supremo, que você tem que fazer as coisas para o prazer. O prazer não é alvo do ser humano, porque tem muita gente aqui que está cansado e que muitas vezes não é prazeroso, mas homem e mulher de Deus faz aquilo que é necessário fazer e não aquilo que gosta de fazer. Ei, e Jesus está dizendo para a tua alma, você está procurando a saciedade aonde eu não estou, e é por isso que você não se sente saciado. Segura, vai apertar mais um pouquinho. Eu preciso aplicar isso na tua vida. Teu emprego não enche. Você pode entrar hoje, amanhã você vira executivo, não enche. A tua casa boa não te preenche, não. O casamento não preenche, o ministério não preenche. O que preenche é a presença do próprio Espírito de Deus. Deus está dizendo hoje, se você quiser sair daqui saciado, se prepara. O Espírito, o Espírito está dizendo, hoje eu transbordei o seu copinho até a tampa, mas eu vou fazer cair na base, eu vou te encher da presença do meu Espírito. Só quem recebe, levanta a tua mão. Já tem gente chorando. Não sou mendigo de glória. Se tu quiser adorar, problema é teu. Eu sei da onde eu vim, eu sei da onde ele me tirou, do skate,
do trago da maconha, do cigarro, para dizer para a tua alma: isso não sacia. O Espírito Santo sacia. Ela me varia como um dúria séria. Já tem gente pentecostal aqui. É dia de avivamento, é dia de presença, é dia de graça. E Ele está dizendo: vai cair uma torrente da presença do meu Espírito. Já. Quem pode levantar as suas mãos? Não precisa de muito. Quando o Espírito Santo quer falar, quem é o homem para impedir? Alamandagaria, mano, séria. Louvado seja Deus. Aí eu fico imaginando o povo olhando para Jesus quando Ele grita: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Alguém pode olhar para Ele: tu tá maluco? Em João 4, na frente da samaritana, tu não tinha um cântaro. Como tu pode fornecer uma coisa tão gloriosa como essa? Jesus continua, quando Ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando de alguns processos. Se a gente quiser fazer a correta interpretação, Jesus é o dono da fonte. É Ele quem dá o Espírito. Correto? É Ele quem dá o Espírito. Aí Ele abre um contrato. Se alguém tem sede, vem a mim e subentende duas coisas. É alguém e tem sede. Então, para responder isso, implica fé. O próximo passo é ir e beber. Está no texto, irmão, está no texto. Se alguém tem sede, vem a mim e... Ele diz assim, ó, eu abri o contrato, aqui na festa. Se quiser, vem assinar. Vem assinar. Mas implica fé. Oh, irmãos. Viver uma vida espiritual implica fé. O contrato está aberto. Jesus está dizendo o seguinte, em alto e bom som: eu estou substituindo a festa de vocês. Eu estou substituindo a festa de vocês. Se vocês virem a mim, vocês podem despir-se dessa tradição. Porque eu vou ser a fonte de vocês. Porque o que era a festa, senão gratidão e a chance de se aproximar do divino? Jesus está dizendo o seguinte, olha, não precisa, vem a mim. A linguagem bíblica está dizendo, a realidade da festa do tabernáculo está personificada na pessoa e na obra de Jesus. Eu vou repetir. A realidade da festa
está personificada na pessoa e na obra de Jesus. Não dá para viver uma vida cheia do Espírito Santo se você não tem fé para se achegar a Ele. Mas Fabiano, não dá para ter fé. Eu peco demais, eu erro demais. Eu sei, meu irmão, eu sei. Ao mesmo tempo, diz Martinho Lutero, nós somos vistos como pecadores injustos. Há uma coisa que nós precisamos equilibrar em nós. Mas o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz: nós temos um sumo sacerdote que nos dá plena ousadia para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo, o diabo pode até aqui, tá soprando no teu ouvido, não adora não. Não adora não, porque você sabe o que você fez. E o Espírito Santo está dizendo para a tua alma, pisa firme hoje. Pisa firme hoje. Porque o sangue de Jesus te habilita para este momento aqui, agora. Oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Ele está dizendo, o diabo que bata em retirada, porque aqui em São Miguel vai haver sim culto de louvores a Deus, pela obra e pela pessoa de Jesus. Quem acredita, levanta a tua mão e adora. Eu preciso encerrar. Vamos lá. Segundo verso. Quem crê em mim, como diz Isaías, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso conversa muito com João capítulo 4, verso 14, quando ele diz para a mulher, do teu interior vai nascer uma fonte. Só que não é o crente que emana o Espírito. Não é o crente que emana o Espírito. A origem está em Jesus. O Espírito passa por nós, habita, e o reflexo dele em nós é os frutos. Então Jesus está dizendo o seguinte, é só para quem crê, de novo. Quem crê, aí tem o seguinte, quem crê como diz a Escritura. Então quem não lê Bíblia está fora. É simples. O primeiro passo para você não receber é não ler. Não adianta, irmão, eu vim pregar, mas também eu vim ensinar. Não adianta querer viver uma vida espiritual sadia sem a Bíblia, irmão, não dá. Segura no banco, eu disse que ia apertar. Quem crê como diz a Escritura, como é que tu sabe o que diz a Escritura se tu não abre a Escritura para ler? Aí tem muita gente vivendo uma vida, pastor, raquítica espiritual. Mas você vai na casa dele, a Bíblia está aberta lá, Salmo 91, 150 anos está aberto lá. Você vai assim, assopra, o pó sai da Bíblia, não abre a Bíblia. Ah, Fabiano, mas eu não consigo ler, tem podcast hoje, irmão. Tem a Bíblia em áudio, tu pode escutar a Bíblia, na voz do Cid Moreira, por exemplo. Mas não adianta, você não vai conseguir fugir. Você não vai conseguir fugir da leitura da palavra. E aí eu preciso me concluir, porque eu quero respeitar o horário. Ele diz assim, quem crê como diz a Escritura, vai fluir rios. Jesus é inteligente demais, irmão. Ele podia falar assim, vai fluir gotículas. Podia falar. Ele não podia falar assim, vai sair conta-gota? Não podia? Ele diz assim, não, o que eu tenho para vocês não é canalizado por humanos. Eu duvido quem é o cabra macho que vai dizer assim, eu vou conter o Rio Negro e Solimões. Quem é o cabra macho?
Eu duvido tu chegar em Tamanduá ATI no tempo de cheio e dizer, eu vou canalizar. Isso aqui não canaliza, irmão, não canaliza. Porque quando tentar, o rio vem. Tuf, 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 tuf. Jesus está dizendo, olha, quando eu mandar torrencial, quando eu cumprir aquilo que eu estou falando, eu vou derramar potencialmente na vida de... Eu estou sentindo a presença de Deus. Aí, segura aí. A metáfora é do rio. Irmão. Rios não começam rios. Rios começam nascentes. Antes de ser rio, nasceu em algum lugar. Os começos são pequenos. Abre a Bíblia hoje, lê um versículo. Amanhã você vai lendo. A sua nascente vai transbordando. Aleluia. Mas o problema é que tem muita gente que é curva de rio. Chega nele e para. E o Senhor está dizendo, eu vou derramar tanto que eu vou limpar esta curva hoje. Eu vou derramar tanto da minha presença que eu vou limpar esta curva de rio. Eu quero ver você ir na frente de um rio, aleluia, que é saudável, e olhar para a margem dele. Eu desafio, se não está verdinha, se não tem fruto, se não tem peixe, Deus está dizendo, o meu Espírito tem uma função, que é te encher, te santificar, mas sobretudo, te fazer frutificar. Ei, e eu preciso te dar mais uma lição. Ninguém mergulha no mesmo rio. Fabiano, tu tá maluco? Não, ninguém mergulha no mesmo rio. Você mergulha no mesmo local. Na mesma água não. Porque quem está em espírito em Cristo vive novidade de vida. Quem recebe? O Espírito Santo está dizendo, você vai sair dessa IBJ transformado. As pessoas vão dizer, mas como? Você era isso, você era aquilo. Diga para ele, eu mergulhei no rio que o Espírito Santo jorrou lá. Vou continuar mergulhando, mas todo dia é novidade. É batismo, é cura, é transformação, é dom de línguas, é ciência da palavra, é cura, é transformação. Ninguém pode colocar o Espírito Santo na sua caixinha dogmática. Ninguém pode colocar o Espírito Santo na sua teologia enlatada. O Espírito Santo age como vento, sopra onde quer, vai para onde quer. E quem somos nós para impedir? Se você acredita, levanta a sua mão e adora. Fique sobre os seus pés. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alamanagas e managaria monoias. Eu sinto o Espírito Santo. Deus me disse, pastor Adeli, que está limpando muita gente hoje. Segura aí que eu vim falar a palavra de Deus. Deus está limpando esta curva hoje. E está dizendo, a partir do dia que você se achegar a mim, eu vou limpar cada vez mais a tua margem, para você produzir através do meu Espírito. Eu não tenho tempo para chamar você aqui na frente, mas eu queria orar por você. O Espírito de Deus me disse que hoje é dia de avivamento aqui.
Deus respondeu a minha oração aqui agora. Quem acredita? Quem acredita, levanta a sua mão. Deus vai mandar uma torrencial do Espírito Santo agora. Agora, sinta aí da planta do teu pé ao alto da sua cabeça. O Espírito Santo está dizendo: eu te renovo agora. Eu te renovo agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Ele vai te batizar. Se você quiser, solta. Aleluia. Solta essa língua estranha agora. Ele vai te revestir. Você que quer o dom de variedade de línguas, seja cheio, cheio, cheio. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Já tem profecia no meio da igreja. Enche-me, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Ela me vai como endurecer. É me coxa. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Já tem gente se abraçando, Deus, sem eu pedir. É a presença do Espírito Santo dizendo: eu vou renovar a tua vida hoje. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, até transbordar. E outro igual não há, e outro igual não há. Levanta a tua mão. E outro igual não há, e outro igual não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E Ele está, tem
tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual. Enche o teu pulmão e canta o mais forte que você puder aí, meu irmão. E outro igual. E não